Olá, pessoal. O timer é uma das ferramentas mais interessantes da nossa toolbox. Tipicamente, ele é usado para ativar funções a intervalos regulares e, com isso, ele facilita a criação de aplicações com animação, coleta periódica de dados, atualização de telas. Nesse exemplo, nós vamos utilizar o timer em Blazor e atualizar, ou melhor, simular, uma atualização de um gráfico em tempo real. Este exemplo ele está sendo desenvolvido para o curso de estatística que nós estamos preparando. Ele simula um jogo de dados. Você faz uma série de jogadas com um dado, o dado tem 6 faces, você faz uma jogada e você tem o resultado. A face que for sorteada, ela ganha 1 ponto, e a face que tiver mais pontos depois de uma sequência, de um trial, que é uma experiência com 150 jogadas, ela ganhou a rodada, então o contador aqui aumenta. Aí ele passa para outra até chegar no número de rodadas que a gente ensaiou. Aí a gente vê quais foram as faces que obtiveram mais pontos, etc, etc. A interpretação estatística do resultado fica para o nosso curso lá. Nesse momento aqui, nós vamos ver como é que usa o timer e como é que a gente pode fazer essa atualização do gráfico simulando um tempo real. Então, vamos ver como é que isso aqui funciona, primeiro explicando o que o exemplo faz. Então você escolhe qual é o desafio que você quer fazer. No caso, é um jogo de um dado simples. Vamos fazer 150 jogadas e vamos realizar 10 rounds de 150 jogadas cada um. Então, isso aqui feito, se a gente disparar a rodada, ele começa. Então, aqui, ó, nós estamos vendo que cada face que é sorteada recebe 1 ponto. E com isso ela vai crescendo aqui no nosso placar. Aqui, usando as virtudes do timer, as propriedades que ele tem, a gente pode usar essa barra aqui, por exemplo, para controlar a velocidade. Aqui eu estou fazendo mais devagar e aqui eu estou fazendo esse processo correr mais depressa, diminuindo o tamanho de cada intervalo de interrupção. Então aqui, por exemplo, ó, essa face aqui, a vermelha, vai ganhar 1 ponto, então esse ponto veio para cá. Agora aqui, por exemplo, a face preta que está na frente, agora a verde, vamos ver quem termina na frente aqui. Terminou a verde e assim por diante. Agora, feito isso, vou rodar, vou cortar isso aqui, essa rodada aqui. Bom, vamos cortar aqui agora essa rodada para não gastar muito tempo explicando o que vocês já devem ter entendido, né? Então, nós vamos ver agora como é que funciona o timer em Blazor, que é um pouco diferente do funcionamento dele em Windows Forms e outros, tá? Então, vamos lá para o nosso código. Vou dar uma pausa aqui. Então, estamos aqui no nosso código. Em primeiro lugar, o gráfico que nós estamos usando é o gráfico da Syncfusion. Esse produto aqui é pago, eu estou usando uma versão Community que é gratuita. Bom, agora, aqui, vamos ver como é que funciona o timer propriamente dito. Então, o timer, nós temos vários timers. A Microsoft desenvolveu vários timers. O Informes usa um e o Blazor usa outro. Não é o mesmo timer, tá? Então, esse nosso timer aqui, que nós estamos usando, você vai encontrar na biblioteca System Threading. Então, este é o timer que nós estamos usando aqui, tá? Se você, por acaso, pegar o outro, ele até aceita, mas não funciona. Tá, então, vamos lá. Então, geramos 2 timers aqui, o timer T e o timer R. Então, aqui eles estão usados, mas não estão inicializados. Você vê que não fizemos uma instância do timer ainda. Isto aqui deve ser feito, esse instanciamento do timer e a consequente configuração dele, nós vamos fazer aqui no onInitialize, aqui, ó, na inicialização onInitialize, a gente vai fazer a configuração do timer aqui. Pode ser em outros lugares, mas esse aqui é um bom lugar para colocar esse tipo de coisa. Então, ó, eu estou dizendo que o timer vai ser um new, é aqui que eu estou instanciando ele, né? Ele tem um procedimento que é invoke async, ou seja, a hora que terminar o tempo que for dado para ele fazer aqueles disparos do evento, cada vez que, por exemplo, se eu simular que ele vai disparar eventos a cada segundo, cada vez que se passar um segundo, ele vai chamar, ele vai fazer esse invoke sync e vai executar o que está aqui. Então, ó, o que ele vai fazer aqui? Ó? A cada segundo que passar, segundo porque eu coloquei aqui speed igual a 1 segundo, nós vamos ver depois que a gente faz esse número variar. Então, a cada vez que se passar o tempo que for colocado aqui, ele vai executar o que está aqui dentro. Então, ele vai dar um update data, que é uma rotininha que a gente tem aqui embaixo, e ela vai fazer a simulação do lançamento do dado. Tá? Então, isso aqui ele está dizendo que randomicamente, aqui nesse pedaço, ele diz que randomicamente ele lançou o dado, vê quem foi a face sorteada e acrescenta 1 ponto para ela.
Quando chegar naquele ponto que ele fez o número máximo de simulações que a gente estava pensando, ou seja, quem atingiu o score que a gente tinha predeterminado, ele coloca aqui no gráfico do lado. Então, esses chart points aqui são dois recordes. Tá? Esses recordes estão aqui. Esse aqui é o recorde, né? Esse counter aqui é resto de programa anterior. Podia ser tiro cubo aqui, o melhor. E as faces aqui, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse nome aqui está completamente desapropriado, eu só vi agora. Mas aqui você podia, por exemplo, colocar um dado aqui, que ficaria muito melhor, um nome muito mais pertinente. Então, nós temos desse recorde aqui, tem duas ocorrências aqui. Ó. A primeira se refere ao cubo, quer dizer, ao dado, e a segunda é o registro que vai pegar as totalizações. Então, ó, cada um desses recordes aqui vai ser apresentado no gráfico. Esse gráfico aqui, a gente definiu aqui via HTML aqui, né? Aqui está a definição do gráfico. Ó. É assim que faz aqui. Depois vocês podem copiar isso aqui. Eu recortei esse exemplo aqui lá do site da Syncfusion. Tá? Então aqui o gráfico tem uma área. Dentro dessa área aqui ele tem dois eixos. Eu defino o eixo X e o eixo Y aqui. Isso aqui é o seguinte, todos esses gráficos são programas difíceis de usar, porque eles têm muitas propriedades. Então, às vezes, quando você quer fazer alguma coisa, ele tem tudo lá, mas até você descobrir onde é que está, dá um certo trabalho. Tá? Então, se você quiser recortar esse exemplo aqui, ajuda. Depois você vai aprofundando e vai vendo onde você quer coisas específicas e vai adaptando no seu programa. Aqui, ele tem aquele chart point, então o data source dessa collection aqui, dessa série, é esse chart point aqui. Tá? Então, aqui, ó, cada chart point ele tem uma categoria, que é esse xname aqui, que seria o dado aqui, né? Então, você vê que aqui nessa variável eu vou colocar qual é o dado que a gente quer que ele vai calcular. E aqui a face correspondente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Bom, então, como aqui são dois registros, tá? Como a gente viu aqui, ó, aqui nós temos dois registros, esse e esse aqui. Como temos dois registros, é por isso que ele gera isso aqui, ó. Esses dois lados do gráfico. Esse lado aqui, que é o lado dos trials, e esse lado aqui, que é o lado onde ele acumula o resultado de cada um dos trials. Tá? Dá uma parada aqui, vamos voltar lá para o nosso gráfico. Então, é assim que funciona. Então, cada vez que ele faz uma rodada de dados, ele vem aqui nesse update data aqui, ó, e dentro desse update, usando o random aqui embaixo, ele simula o lançamento de um dado. Esse lançamento aqui, o resultado aqui vai ser entre 1 e 6, né? Porque, como vocês sabem, o random ele gera maior ou igual a esse primeiro, mas ele não chega a 7. O número maior que ele gera é 6. Se for double, ele gera 6.9999, mas ele nunca chega a gerar o limite superior, tá? É assim que ele foi construído, né? Então, se você quer número de 1 a 6, você tem que colocar aqui de 1 a 7, porque o 7 não vai aparecer. Como você quer os 6 primeiros, tudo bem. Ok? É esquisito, mas é assim que ele funciona. Bom, então aqui fizemos isso daí, então está aqui o jogo, como é que ele funciona. Então, a cada vez, voltando aqui para o time, né? A cada vez que passar o tempo decorrido, ele vai executar esse update aqui. Agora, aqui vem um negócio aqui que é meio pulo do gato. Esse timer, do jeito que ele foi implementado, ele está em duas threads diferentes. Então, ele roda numa thread paralela, ele dispara uma thread paralela à do programa principal. Então, o que acontece? O que acontece numa thread, o outro não fica sabendo. Então, a Razor Page, toda vez que ela sente que tem uma modificação em alguns dos elementos que aparecem na tela, o que ela faz? Ela dá um refresh na tela. Agora, como nós estamos em duas threads diferentes e uma não sabe da outra, se você não fizer esse aqui, ó, state has changed, se você não fizer isso aqui, state has changed, ele não vai gerar esse refresh da tela. Então, isso aqui, state has changed, é muito importante, porque senão tudo acontece, mas você vê a tela parada. Então, o programa está rodando, ele fez tudo, mas só não mostra na tela, porque estão em threads diferentes, então ele acha que a tela não mudou, então não precisa dar refresh. Isto aqui força o refresh, tá certo? Bom, então aí um fica sabendo da existência do outro e a coisa funciona. Então é o seguinte, fez isso aqui, então cada vez que passa um segundo, ele passa naquele update, simula um lançamento de dados e ele vai ter, é como se fosse um arremesso de um dado e a cada segundo acontece um arremesso. Depois, quando ele chega, ele vai testando isso aqui tudo, né? Quando ele chega num determinado ponto, ele vem aqui embaixo, que chegou naquele ponto que teve um dado vencedor,
ele pega, atualiza o acumulador, que é aquela segunda metade do gráfico, tá? E aí, quando a gente der esse aqui, update screen, que vai acontecer também a 1 segundo, tá? Ele dando esse update aqui, ele vai passar os resultados, tanto daqui, que foi o resultado de cada jogada, como os resultados do acumulado, tá certo? E por que usar um timer para isso? Se eu não usasse um timer para isso aí, não ia dar aquele efeito de animação. Ele ia ficar parado, rodava tudo e puf, quando terminasse ele dava o resultado completo. Então o gráfico só ia mostrar as coisas entre zero e o total, e o final. Ou seja, você ia ver a tela parada, de repente aparecia o gráfico totalmente cheio. Então, esse update aqui é necessário para dar esse efeito aqui, ó. Esse efeito aqui, tá vendo, da corrida, dele estar se movimentando, a cada jogada ele vai subindo um ponto, esse efeito aqui não apareceria. O que aconteceria é que ele ia aparecer só o resultado do gráfico pronto. Tá ok? Então, por isso que a gente usou o timer aqui, para facilitar esse trabalho de animação. Tá? Bom, pessoal, então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Então, nós vamos usar isso aqui, nos exemplos que nós vamos fazer de estatística, nós vamos usar esse tipo de coisa muito frequentemente. E eu queria passar isso aqui para vocês, porque, embora muito simples, deu trabalho achar isso aqui, viu, gente? Então, sabe, é meio macetoso. Até você, depois que você faz um, fica fácil. Ok? Então, depois, vocês dão uma olhadinha aqui nesse programa, que ele é simplesinho, mas está cheio de macete aqui. Isso aqui está no GitHub, depois vocês dão uma olhada lá e analisam mais ele destrinchado, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria falar. E vamos lá, eu estou preparando lá o curso de estatística e tá dando um trabalhão, mas eu acho que vai ficar bom, tá ok? Abraço, gente.